Olá, tudo bem? Eu sou a professora Gabriela Drummond. Meu sinal na comunidade surda é este. Bem-vindos ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos explorar textos investigativos. Posso contar com você? Sim? Então vamos lá para a hora de aprender! Em muitas de nossas aulas, temos descoberto diversos textos que fazem parte do nosso dia a dia. Onde quer que estejamos, há um ou mais tipos de textos que podem ser curtos ou longos. Se estamos em casa, vemos os rótulos, livros, na rua, há placas, outdoors, cartazes. Sabemos também que os textos nos informam, alertam e até nos divertem. Um tipo de texto muito interessante são as curiosidades. Você lembra que já trabalhamos com esse tipo de texto? Se não, fique tranquilo, porque irei te lembrar. Curiosidade é um gênero que se caracteriza por trazer uma informação inesperada, incomum ou surpreendente sobre determinado assunto, utilizando linguagem clara e objetiva. Por exemplo, nós vamos ver o diagrama que está aparecendo aí na sua telinha. Este diagrama revela o ciclo de vida da formiga, que se inicia nos ovos, depois passa para os estágios da larva, depois vai para a pupa e, por último, é o estágio adulto. Vamos ler novamente e investigar os estágios de vida da formiga. Primeiro temos os ovos, depois temos os estágios de larva, depois pupa e, por último, a formiga ela passa pela fase adulta. Você sabia que as formigas são conhecidas por conseguirem levantar e carregar objetos muito pesados, muitas vezes mais pesados do que elas mesmas? Isso é incrível, não é? Na verdade, há muito mais curiosidades surpreendentes sobre essas pequenas, ou nem sempre tão pequenas assim, criaturas. E é isso que nós iremos escrever hoje. Isso mesmo! Você me ajudará a escrever algumas curiosidades sobre as formigas em um mural que preparei com muito carinho. Venha comigo! Antes de começarmos, é importante escrevermos um título para as curiosidades. Lembra o que são títulos? Isso mesmo! Os títulos indicam o assunto que o texto pretende abordar. Agora vamos pensar em um título para as curiosidades. Que tal esse título? As super-heroínas da Terra. Ficou legal, não é? Então vamos escrever no nosso mural. As super-heroínas da Terra. Então, a primeira curiosidade que iremos escrever no nosso mural é curiosidade 1. As formigas são tão antigas quanto os dinossauros. Você sabia disso? Um estudo descobriu que as formigas surgiram pela primeira vez há muito tempo, há cerca de 130 milhões de anos. Elas sobreviveram à explosão que extinguiu todos os dinossauros e também sobreviveram à Idade do Gelo. Então vamos escrever essa curiosidade no nosso mural. Curiosidade 2. As rainhas são as que vivem mais. Que incrível isso, não é? Vamos escrever no nosso mural essa curiosidade, mas nós acabamos de escrever, lembra? Sobre a rainha que vive mais do que as outras formigas. Que incrível, né? Agora que nós já sabemos isso,
Você sabia que as formigas rainhas podem viver até 30 anos? Isto é, cerca de 100 vezes mais do que os outros insetos de tamanho similar. As formigas trabalhadoras podem viver de 1 a 3 anos. A próxima curiosidade é curiosidade 3. As formigas têm 2 estômagos. Uau! Você sabia disso? As formigas têm 2 estômagos, enquanto a maioria dos seres humanos tem 1. Vamos escrever essa curiosidade no nosso mural, mas lembrando que ela já está escrita. Apesar do pequeno tamanho, as formigas têm 2 estômagos. Um dos estômagos serve para guardar comida para o seu próprio consumo, enquanto o segundo serve para manter alimentos que serão compartilhados com outras formigas. Elas têm um superpoder da força. Você sabia que as formigas são extremamente fortes? Elas têm a capacidade de transportar de 10 a 50 vezes seu próprio peso corporal. Vamos escrever essa curiosidade no nosso mural. Curiosidade 4. As formigas não têm pulmões. Nossa! É sério! Mas isso não significa que elas não respiram. Devido ao seu pequeno tamanho, as formigas não têm espaço para acomodar um sistema respiratório complexo como o nosso. Aí você deve dizer assim: professora, então como as formigas respiram? Eu respondo, elas respiram através de buracos que ficam ao lado de seus corpos. Essa curiosidade deve ser escrita no nosso mural, não é? Ela é demais. Vamos lá? Curiosidade 5. Você sabia que as formigas não têm orelhas? Isso mesmo! Ao contrário de outras pragas, como os ratos, as formigas não têm ouvidos. Mas isso também não significa que elas sejam surdas. E como as formigas ouvem? Elas ouvem por meio de movimentos no chão, através de seus pés e joelhos. Vamos escrever essa curiosidade incrível no nosso mural. Curiosidade 5. As formigas não têm orelhas. Vamos lá para a próxima curiosidade. Curiosidade 6. Existe um tipo de formiga chamada Jack Jumper. Ela tem uma mordida fatal. Uau! Enquanto a picada da formiga bala é considerada a mais dolorosa, a picada da Jack Jumper, também conhecida como formiga saltadora, pode ser fatal. Felizmente, um antiveneno já foi desenvolvido para essa picada. Vamos escrever essa curiosidade no nosso mural. Curiosidade 6. Há uma formiga chamada Jack Jumper com uma mordida fatal. Agora sim, depois de descobrir algumas curiosidades e escrever no nosso mural, vamos ler como ficou? As super-heroínas da Terra. Curiosidade 1. As formigas são tão antigas quanto os dinossauros. 2. As rainhas são as que vivem mais. 3. As formigas têm 2 estômagos. 4. As formigas não têm pulmões. 5. As formigas não têm orelhas. 6. Há uma formiga chamada Jack Jumper com uma mordida fatal. Ufa!
conseguimos escrever as curiosidades em nosso mural. Muito obrigada! Você é um verdadeiro detetive da língua portuguesa. Eu tenho um convite para fazer. Você topa saber mais sobre as formigas na entrevista da Senhora Formiga? Sim? Então acompanhe-me nessa nova aventura. Entrevista. Olá, tudo bem? Eu sou a Senhora Formiga, mas todos me chamam de Rainha, a Poderosa. Eu sou responsável pela reprodução de outras formigas. Você sabia que posso viver até 18 anos? Isso mesmo! O local onde moro se chama colônia. Cada formiga possui uma função bem definida dentro da colônia. Todas as tarefas são bem divididas entre nós. Em um formigueiro, há formigas que são responsáveis pela segurança, as que fazem os túneis do formigueiro e buscam alimentos, e as responsáveis pelos cuidados com as larvas. O formigueiro é cheio de galerias e túneis subterrâneos, espalhados por vários metros. Há no mundo cerca de 18.000 espécies de formigas. No Brasil, existem mais ou menos 2.000 espécies desses insetos. A alimentação das formigas depende de cada espécie, mas a maioria é onívora, ou seja, elas comem de tudo: animais, vegetais e restos de alimentos humanos. Espero ter ajudado! Eu vejo você por aí. Tchau! E aí, você gostou da entrevista com a Senhora Formiga? E você lembra qual era o assunto da entrevista? Isso mesmo, você arrasou, hein? A entrevista falava sobre a forma como as formigas vivem, como se alimentam e dividem as tarefas. Depois de descobrirmos bastante novidades, convido você para a hora da atividade. Vamos lá? Atividade 1. Você lembra do mural de curiosidades que escrevemos juntos? Qual era o título dele? Letrinha A. As super-heroínas da Terra, será que é este? Letrinha B. A formiga que falava. Ou será que é a letrinha C? O inseto que andava? Vou ler novamente a questão e preste bastante atenção. Atividade 1. Você lembra do mural de curiosidades que escrevemos juntos? Qual era o título dele? Letra A. As super-heroínas da Terra. Letra B. A formiga que falava. Letra C. O inseto que andava. Vamos investigar a resposta certa? E ela é letrinha A. Você arrasou, hein? Vamos agora para a atividade 2. Leia a curiosidade abaixo. As formigas não têm pulmões. É sério, mas isso não significa que elas não respiram. Devido ao seu pequeno tamanho, as formigas não têm espaço para acomodar um sistema respiratório complexo como o nosso. Assim, elas respiram através de buracos que ficam ao lado de seus corpos. Vamos agora descobrir o que a nossa atividade 2 deseja. Agora responda. O que as formigas não têm? Letrinha A, pulmões? Letrinha B, olhos? Ou será que a letrinha C, corpo? Vamos descobrir a resposta correta. E ela é letrinha A. As formigas não têm pulmões.
Agora que nós já brincamos bastante de detetives da língua portuguesa, convido você para a hora da revisão. Vamos lá? Em nossa aula de hoje, você aprendeu o que são curiosidades. Você lembra o que são? Não, não se preocupe, porque irei lembrá-lo. Agora você lembra o que são? Curiosidades é um gênero que se caracteriza por trazer uma informação inesperada, incomum ou surpreendente sobre determinado assunto, utilizando linguagem clara e objetiva. Por exemplo, o diagrama que irá aparecer aí na sua telinha. Este é um diagrama indicando o ciclo de vida da formiga, que se inicia pelos ovos, depois passa pelos estágios de larva, depois pela pupa e, por último, a formiga se torna adulto. Também construímos um mural com algumas curiosidades sobre as formigas. Vamos rever como ficou? Acompanhe-me na leitura. As super-heroínas da Terra. 1. As formigas são tão antigas quanto os dinossauros. 2. As rainhas são as que vivem mais. 3. As formigas têm 2 estômagos. 4. As formigas não têm pulmões. 5. As formigas não têm orelhas. 6. Há um tipo de formiga chamada Jack Jumper. Ela tem uma mordida fatal. Agora sim, a nossa aula está chegando ao fim. Estou muito feliz por você me acompanhar na aula de hoje. Aproveite para observar na sua casa ou na rua diferentes textos e o que cada um deles quer nos transmitir. Se tiver dificuldades, pode pedir a ajuda de um coleguinha ou adulto. E não se esqueça que temos um encontro marcado na nossa próxima aula do Aprender Além da Escola. Tchau!